Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor, seja bem-vindo ao nosso pão diário, de segunda a sexta, todas as manhãs, a partir das 8 horas, estamos aqui reunidos. Tem sido um tempo assim muito precioso na presença do Senhor, onde o Pai tem nos dado graça para estarmos aqui, compartilhando com vocês daquilo que o Senhor tem manifestado em nossas vidas. Que o Espírito de Deus nessa manhã possa falar fortemente ao teu coração, trazendo luz, trazendo clareza. Amém. Deus abençoe, os irmãos estão se conectando conosco aí, Deus abençoe. Bom dia, nossa irmã Mara, lá na cidade de Rio Grande, Deus abençoe. Bom dia, Natalina, glória a Deus. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã sobre a tua vida, sobre a tua casa. Há uma presença soberana do Senhor aqui nesse lugar. Que o Espírito de Deus possa falar contigo, possa ministrar a tua casa, a tua família. Seja um missionário do Senhor, compartilhe. Bom dia, Mário. Deus abençoe, meu irmão. Estamos com saudade de você. Atravessa a faixa de Gaza e vem aqui dar glória com nós. Não deixa nós no meio do caminho, não, meu irmão. Não abandona nós. Eu sei que nós não somos, às vezes, aquele ministério mas estamos aqui dando glória a Deus aí. Vem aí, tá com nós. Estamos sentindo falta de você, irmão. Bom dia, bom dia, bom dia, Jaque. Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós exaltamos o teu nome. Obrigado, papai. Obrigado pela tua doce presença. A tua doce presença. O que seria de nós se não fosse a tua graça, Senhor? Oh, Espírito Santo, a tua graça nessa manhã é o que nos basta. Que tu venhas fluir, Senhor, de uma maneira sobrenatural sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Que tu venha, Pai, cada vez mais inundar todo o nosso ser com a realidade de quem tu és. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco nessa manhã. Espírito Santo, tu és bem-vindo nessa manhã, nessa casa, nessa família. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Que os teus filhos possam se sentirem amados nessa manhã, abraçados pelo teu amor. Que o teu toque venha nos transformar de uma maneira sobrenatural. Que nós possamos, Espírito Santo, cada vez mais te conhecer e, consequentemente, conhecer a Cristo. E Cristo nos revela o coração do Pai. Que nessa manhã o Senhor ministre nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero falar nessa manhã um pouco. Ontem tivemos a nossa escola, a Escola Raízes Profundas. Eu, particularmente, talvez eu seja um pouco suspeito de falar, mas eu sempre percebi uma graça de Deus assim muito grande quando a gente ministra a escola, a maneira como Deus se move, talvez pelo nosso posicionamento, em querer aprender, pela entrega, mas enfim. Ontem nós percebemos assim uma graça do Senhor fluindo. Ontem estávamos meditando sobre Lucas capítulo 2, quando fala que Jesus ele crescia em conhecimento, em estatura, em graça. Ou seja, Jesus ele crescia em conhecimento, graça e humildade. Foi um estudo assim muito precioso e nitidamente a gente conseguia perceber o Espírito de Deus fluindo. Filipenses diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, se ele cresceu em conhecimento, graça e humildade,
Se nós entendemos o que o apóstolo Paulo diz, que sentia dores de parto até que Cristo fosse formado em nós. Quando nós olhamos as Escrituras e olhamos o apóstolo Paulo nos instruindo que o Cristo precisava crescer e ser formado, então nós fomos percebendo que precisamos caminhar também nesses 3 pilares. A primeira coisa que nós fomos aprendendo é que Jesus cresceu no conhecimento, mas não no conhecimento teórico. Isso mostra que com 12 anos ele já estava tratando das coisas do seu pai, sentado no meio dos mestres da época. Ele conhecia o pai. E nós precisamos não somente conhecer teoricamente a Deus. Quando eu digo isso, não devemos somente conhecer a teoria sobre Cristo. O nosso grande desafio não é nos entupir de conhecimento e permanecermos secos, vazios da graça, da presença. Mas quando conhecemos ao Senhor através do relacionamento, da intimidade, através da entrega, através de um coração quebrantado, então nós vamos perceber que a graça do Espírito Santo, ela vai também crescendo dentro de nós. Porque a graça nos habilita a expressar a pessoa que nós estamos nos relacionando. Então, todo conhecimento que não vem dessa vertente, mas que nasce de um conhecimento intelectual em primeiro lugar, haverá ausência de graça. Havendo ausência de graça, não significa que você não possa aplicar o conhecimento que você aprendeu. Mas sem a graça, você só está aplicando um conhecimento. E, consequentemente, sem o conhecimento de quem Ele é e sem a graça para fluir na revelação de quem Ele é, nasce a soberba, falta humildade. Então, que você e eu, que nós possamos a cada dia nessa manhã, podermos estarmos sendo de alguma maneira levados a conhecer mais ao Senhor, não de uma maneira teórica, mas mergulhar mais profundo no seu coração. A cada manhã nós possamos aprender aqui o que realmente às vezes está nos impedindo de conhecer mais ao Senhor, o que está nos impedindo de conhecer mais a graça do Espírito Santo, o que está nos impedindo de mergulhar mais profundo no seu coração. Bom, Jesus, ele disse que era necessário que ele fosse. E eu gosto muito de entender esse texto quando Jesus diz: é necessário que eu vá e prepararei um lugar, depois eu voltarei para vós e levarei vocês. Em outras palavras, óbvio que quando você entende isso, você entende que Jesus, ele foi preparar um lugar, né, na eternidade. Mas antes de Jesus sair desse mundo e preparar esse lugar, ele passou em um lugar. Esse lugar é a cruz. Então, para a minha vida, quando eu vejo Jesus, eu leio Jesus diz assim: eu preciso ir, vou preparar um lugar, depois eu voltarei para vós. Ele passou 3 anos pregando, dizendo: se você quiser me seguir, você deve renunciar à tua própria vida e tomar a sua cruz e vir após mim. Quando ele foi preparar um lugar, ele foi deixar um exemplo que eu preciso morrer para o meu eu, para o meu ego. Ele foi preparar um lugar, ele foi me dar um exemplo de como negar-me a mim mesmo, como eu preciso estar disposto a renunciar à minha própria vida para poder segui-lo. Então nós estamos falando de eternidade sem ter uma clareza da cruz. A cruz, ela não somente foi uma cruz que me substituiu, ela também foi a cruz, ela também
ela é inclusiva, ela me incluiu. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, nós falamos um pouco sobre isso ontem, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Porque quando Cristo está morrendo naquela cruz, ele não está morrendo sozinho, o meu velho homem estava morrendo com ele. Agora é óbvio que isso precisa nascer de uma revelação, de um entendimento, de uma clareza, de uma entrega, que a cruz ela precisa ser revelada para que eu possa me ver também nela com Cristo. E o que é me ver nela em Cristo? É ver o velho homem, é ver aquele homem dos vícios, é ver aquele homem que era uma pessoa difícil de lidar, é enxergar que o teu velho homem já foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito e não venhamos servir mais o pecado. Então, se eu ainda estou preso no pecado, seja ele qual área, é porque talvez eu ainda não tive uma clareza grande da cruz ao ponto de ter me visto já morto para aquilo ali. Tanto é que quando você chega em Romanos capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo ele volta a insistir e diz assim: considerai-vos certamente mortos para o pecado e vivo para Deus. Isso é muito profundo. Tem alguém aí comigo nessa manhã? Quando nós começamos a observar a maneira como o apóstolo Paulo ele traz essa realidade, no capítulo 6, aqui no versículo 11, eu vou ler aqui para você. Assim também, vos considereis mortos, certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele vai entrar no 12 e vai dizer assim, não reine, vírgula. A palavra reino vem de governo. Ele diz, não reine, não governe, portanto, o pecado em vossos corpos mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências e seu desejo. Veja que essa libertação ela já aconteceu naquela cruz, mas aqui o Senhor está trazendo uma clareza do lugar de onde nós precisamos estar, da consciência que precisamos desenvolver nele. Alguém está aí comigo, gente? Então perceba bem, então a cruz ela não foi somente uma morte substantiva, ou seja, ele não me substituiu, ele morreu, não morreu somente no meu lugar. Eu me recordo quando eu era católico, eu chegava na igreja católica, eu via Jesus lá na cruz e tal, e a gente foi ensinado que ele morreu em nosso lugar. Quando você entende que ele morreu somente em teu lugar e você não entendeu ainda o contexto de Romanos, parece que fica um pouco meio vago. Mas eu quero te instruir nesta manhã a você ter uma clareza do Evangelho num todo, da palavra de Deus ao todo. Então, quando eu aprendi que ele morreu no meu lugar, que todo sofrimento que Jesus teve foi no meu lugar, eu nunca consegui me ver naquilo ali. Alguém morreu no meu lugar. Só que o apóstolo Paulo ele vai elevando o nível do entendimento. Então, quando ele chega no livro de Romanos capítulo 6, ele começa a dizer o seguinte: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não venhamos mais servir ao pecado. Nós não vamos mais, não podemos mais ficar servindo, usando o nosso corpo como escravo da iniquidade. Por quê? Porque eu agora, pastor, entendi que eu morri com Cristo. Como que isso aqui vai me prender? Como que eu posso ainda permanecer preso em lugares? Talvez é porque eu ainda não tive uma revelação da cruz. E aí quando ele chega no 11, ele diz assim, assim também, olha o apóstolo Paulo, assim também vos considereis certamente mortos. Gente, o que me pega nesse texto é, se considere. Como você tem se considerado? Você tem se considerado morto para o pecado? Como que você tem se considerado? Você tem entendido que quando Jesus morreu naquela cruz, teu velho homem também morreu e a tua decisão e a tua fé é baseada nisso. Ele passa 3 anos pregando e dizendo, olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que chega uma hora que ele vai para a cruz. E aqui é o ponto que começa. Volto a dizer, talvez a gente sempre enxergou Jesus morrendo no meu lugar, mas eu nunca consegui me ver morrendo com ele.
E quando eu consigo entender Romanos 6, que eu consigo enxergar que o meu velho homem foi com ele crucificado, eu morri com ele. Então agora, já não vivo mais eu. Então o entendimento vai ampliando e eu vou entrando num lugar onde às vezes eu estou lutando contra o pecado quando eu deveria lutar para entender essas coisas. Eu deveria estar jejuando para poder entender, ficar mais sensível. Ontem nós falávamos isso na escola, que há pessoas que lutam contra o pecado e não conseguem vencer o pecado. E por que não conseguem vencer o pecado? Porque Jesus já venceu o pecado. O problema agora não está mais no pecado. Está em você, na ignorância, porque a palavra ignorância vem de trevas. Está na nossa ignorância de ainda não ter entendido. Por isso que Paulo ele ensina nas cartas aos Coríntios dizendo o seguinte: eu temo como assim como a serpente enganou Eva, os vossos sentidos sejam corrompidos e vocês acabem se afastando da simplicidade do evangelho que há em Cristo Jesus. Preste bem atenção. 2 pontos aqui importantes. Primeiro, Paulo tinha um temor, que a nossa mente fosse corrompida. Obviamente que ainda tem, mas quase já não se fala mais em pendrive, quase praticamente, né? Hoje já está se falando de nuvem. Mas, enfim, nós aqui ainda somos a geração que conhece o pendrive. Talvez a Zoe não vai conhecer pendrive. Mas, enfim. Mas, quando eu colocava no começo o pendrive, eu sou do tempo do disquete ainda. Isso aí já é outro nível. Enfim. Então, quando você colocava um pendrive no som, ou no computador, perdão, e de repente na tela abria assim uma mensagem: arquivo corrompido. Aí tu fazia: meu Deus, eu não acredito. Tirava, colocava de novo. Arquivo corrompido. O que quer dizer isso? O que tinha ali foi perdido, foi corrompido, não abre. E tinha coisas importantes. Paulo dizia: eu temo como assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, os vossos sentidos sejam corrompidos. Que você esqueça o que eu fiz por você. Que você esqueça do que a cruz ela proporcionou para você. Uma possibilidade, uma probabilidade de você não viver mais como escravo. Não por tua força, mas sim por aquilo que ele fez, porque a salvação é por fé. A fé é a certeza que aquilo que aconteceu, que está aqui na Bíblia, que nós estamos lendo, que o meu velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então eu volto a dizer, quando eu era católico, eu entrava na igreja católica e eu olhava Jesus da cruz, com o semblante ali, olhando com os olhos fechados, morto, sangrando, e eu dizia, e fui ensinado: ele morreu no teu lugar. Eu dizia: amém, obrigado. Mas eu nunca consegui me ver, nunca me ensinaram Romanos. Nunca me ensinaram Romanos. Que quando ele morreu, o meu velho homem, por fé, morreu junto. E agora, Eduardo, se apropria agora do versículo 11. Como? Olhando para o versículo 11 e entendendo: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Eu acho esse texto tão profundo porque aqui separa meninos de homens. Aqui se separa aqueles que estão começando, que não entendem o Evangelho, mas se separa também aqueles que já começaram a se enxergar através da ótica bíblica. Como que você tem se considerado? Você tem que se considerar escravo de um vício? Pastor, eu não consigo largar esse vício. Por quê? O vício é maior do que o que Cristo fez? Esse vício ele é maior do que aquilo que aconteceu naquela cruz? Se você se considerar morto, esse vício, ele perde a força sobre a tua vida. Porque é uma questão de posicionamento. É uma questão de entrega. É óbvio que isso precisa nascer da revelação do Espírito Santo dentro de ti.
E aí versículo 11 diz assim: se considerai-vos certamente mortos para o pecado. A minha pergunta nessa manhã é: como você está se considerando? Como você está olhando para você mesmo? Como que você está se enxergando dentro desse contexto? Quando entra no versículo 12, o apóstolo Paulo continua dizendo: não reine, vírgula, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Sabe o que Paulo está dizendo? O que Cristo fez é fato, mas o que você precisa fazer também é um fato. O que Cristo fez está consumado. O que você precisa fazer é uma decisão diária. Olha o que o texto diz. Não reine, vírgula. A palavra reino vem de reino. Não governe, não seja governado, porque a palavra reino vem de governo no original grego. Não reine, não governe, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecer em suas concupiscências, em seus desejos. Você escolhe obedecer. Você escolhe obedecer. Você escolhe obedecer o pecado que grita dentro de você, partindo de um lugar de onde Cristo te colocou. A decisão é sua. Eu sempre ensino aqui aos nossos filhos espirituais, usando a figura do Caleb, porque eu via muito isso, né? Quem tem filho pequeno sabe. A minha rotina sempre foi a vida toda, domingo, banho 5 horas e vamos para a igreja, levando os filhos, a vida toda, né? Toda a nossa trajetória de vida tem sido isso, como pastor. Então, quando o nosso filho, tanto Mateus, como hoje que o Mateus já está com 22, mas hoje agora com Caleb, está com mais clareza sobre o que a gente está vivendo. Então a pastora Michele, ela dava banho, né, no Caleb, quando ele era menor. E o Caleb sempre foi aquele menino que corre, se joga no chão, uma criança, né? E aí a pastora, eu lembrava assim, porque a pastora sempre falava a mesma coisa. Mãe é mãe, né? Sempre está repetindo a mesma coisa. Meu filho, Caleb, tu já tomou banho, tu não te suja, nós vamos para a igreja, tá? Aí ele fazia, aham. Ela virava as costas, ele saía correndo, se jogava no chão. E daqui a pouco, quando eu olhava o Caleb todo sujo, aí a pastora dizia, eu não acredito, Caleb. Agora tu vai assim, tu vai sujo. E papai começava aquela briga, eu dizia, ô gente, nós estamos indo para a igreja. Aleluia, Jesus. Bom, mas isso fez eu entender algumas coisas. O Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou. Agora, é minha e sua decisão de nos mantermos limpos. E ser limpo com a ótica de quem trabalhou na minha vida, de quem me limpou, de quem me purificou, porque eu não tinha como ser limpo, irmão, entendeu? Eu tentei ser limpo antes de Cristo entrar na minha vida, eu tentei parar com algumas coisas. Eu tentei mudar, eu tentei vencer pecado, eu tentei vencer vícios da droga e não consegui. Eu não consegui. Mas quando eu conheci Jesus, eu não fiz força nenhuma, gente. Foi uma coisa impressionante. Simplesmente eu me apaixonei por Jesus e eu não tive mais prazer de fazer. E eu vou bater nessa tecla porque eu sei que isso é uma verdade. Eu acho que uma das coisas que mais frustra uma pessoa é ela estar lutando contra um vício, quando na realidade ela deveria lutar, se apaixonar e conhecer cada vez mais a Jesus. Então, o prazer por essas coisas, elas vão. Porque quando você ama alguém, você não quer entristecer. Quando você ama alguém, você se dedica a esse alguém. Quando você ama alguém com amor genuíno, verdadeiro, você faz de tudo, você dá até a sua vida. Então acho que o que está faltando para nós como igreja é reacender esse amor, sabe? Porque caso contrário a gente está indo para o culto forçado, a gente perde o prazer de estar na igreja, porque não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver que a gente está perdendo o amor. A gente está perdendo aquela paixão que a gente tinha pela presença. Em outras palavras, nós estamos nos distanciando da pessoa do Espírito Santo. Então a gente vive num tempo em que muitos desejam conhecer o seu propósito.
Muitos compram literaturas, livros para descobrir o seu propósito. E é tão bom quando você lê alguns livros que falam sobre o propósito que Deus tem sobre a tua vida. Muitos querem conhecer seu chamado, seu destino profético. E não tem nada de errado nisso. Mas, entretanto, as Escrituras, elas mostram que o Espírito Santo não veio para revelar primeiramente o nosso destino, mas para revelar Cristo. Quando Cristo é revelado, a nossa identidade, o nosso chamado, ele encontra um lugar correto. Então, aprenda isso. O Espírito Santo, ele veio não para te revelar o que tu vai ser, mas revelar uma pessoa, a pela qual tu precisa conhecê-la. A pessoa que vai, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3, se é que tu já ressuscitou, buscar as coisas do alto, aonde Cristo está assentado à destra do Pai. Aí depois ele vem mais à frente e diz assim, porque tu já está morto e a tua vida está escondida em Cristo. E quando Cristo quer a tua vida se manifestar, sereis semelhante a Ele. Quando Cristo que é a tua vida, se manifestar. Essa manifestação, você pode entendê-la quando Ele voltar para levar a igreja, mas quando Ele se manifesta, quando Ele se revela, então você se torna quem Ele é. Então a pessoa do Espírito Santo, ela tem esse papel, que é revelar Cristo para nós. Consequentemente, quando Ele revela Cristo para mim, eu recupero o que eu perdi por causa do pecado, a imagem. Agora vai se cumprir o que Jesus disse para Filipe. Filipe, quem vê o Filho, vê o Pai. A imagem do Pai está sendo revelada através do Filho. Quando o Espírito Santo nos revela o Filho, ele revela a minha identidade, quem eu sou. Ou seja, a minha identidade está oculta em Cristo. Talvez eu esteja lutando para descobrir o meu propósito, aquilo que Deus tem na minha vida, mas eu não conheço a Cristo, muito menos o Espírito Santo. Eu desprezo a pessoa mais importante da divindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único ser na terra habilitado pela eternidade para te apresentar como mordomos a Cristo. O Espírito Santo, querido, não é uma força, uma energia ou apenas uma manifestação do poder de Deus. Não. Ele é uma pessoa divina que pensa, ensina, guia, consola, convence, glorifica a Cristo. Ele é mordomo fiel da casa de Deus. Ele, o Espírito Santo, é responsável por conduzir os filhos até a plena maturidade em Cristo. Por isso que em João 16, 13 e 14 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E aí ele continua mais à frente dizendo, Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então, o Espírito da verdade, ele vem revelar quem? Cristo, não o teu ego. Não é sobre você. Nunca foi sobre nós. Nem do que podemos fazer. É tudo sobre Ele. Vivemos em uma geração que procura experiências espirituais. Mas o Espírito Santo sempre conduz para uma única direção. Cristo. Cristo. O que nós precisamos conhecer é Cristo. Mas nós não vamos conhecer a Cristo sem a pessoa do Espírito Santo. E aqui talvez está um grande detalhe na nossa vida espiritual. Por quê? Porque eu posso conhecer, ou pelo menos tentar conhecer Cristo através do meu intelecto. Tem alguém aí? Eu posso querer conhecer Cristo através da minha mente natural. Mas não significa que eu estou conseguindo. Ou melhor, é impossível conhecê-lo. Quando eu medito nisso, eu olho para Jesus, eu percebo que muitas das vezes nós estamos sendo enganados aqui.
em querer conhecer a Cristo através da mente, estudando sobre Ele. E negligenciamos o relacionamento com o Espírito Santo. Eu gosto muito de um texto que está aqui em João capítulo 12, porque se você for estudar profundamente, você vai perceber que a Grécia, os gregos, os romanos, era o berço, a Grécia, o berço da sabedoria humana. Os grandes homens mais pensantes da história nasceram lá. E aí, aqui diz assim, deixa eu ler aqui para você, capítulo 12 do livro de João, no versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estava havendo uma festa judaica e vinha pessoas de todo lugar do mundo. Entre eles vieram alguns gregos, os pensantes, mente aberta. 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia. Então esses rogaram, pediram, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Preste atenção. Os gregos, mente aberta, expressando, revelando a sabedoria humana, ela chega e diz: queremos ver o Mestre. Então, versículo 22, Filipe foi dizê-lo a André. E Filipe dissera a Jesus. Jesus respondeu. Aí, imagina, André e Filipe foram Jesus e disseram assim: os gregos, os mente aberta, os estudiosos, que querem te conhecer através da letra, estão aí fora te procurando. Você nunca vai conhecer Jesus pelo teu estudo. Volte para a comunhão com o Espírito Santo. Não deixe que o espírito grego roube de você a comunhão com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo te guiará a toda a verdade. O Espírito Santo vai te prender em um versículo, em 2, 3 palavras, e ali um mar se abre e você mergulha e não sai mais daquilo ali. Não se trata do quanto você lê sobre ele, mas do quanto ele guia você. Eu estou falando da comunhão com o Espírito Santo. Preste atenção. Versículo 22. Filipe, pois, foi dizê-lo a André, que era um dos discípulos de Jesus. Os gregos estão aí. Os maiores pensantes desse mundo, os maiores homens sábios nasceram nesse lugar. Vieram desse berço. A Grécia, Roma, era o berço da sabedoria humana, irmão, na época. Então, eles foram e falaram. Olha só. Filipe foi dizer a André. E André e Filipe então foram até Jesus e disseram: Senhor, os gregos estão aí fora, querendo te conhecer. E então Jesus respondeu no versículo 23, é chegada a hora em que o Filho há de ser glorificado. Na verdade eu te digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Quando que Jesus disse que era a hora dele ser glorificado? Quando o berço da sabedoria humana disse: nós queremos te conhecer, Jesus disse: agora eu sou obrigado a ir para a cruz. Porque ninguém vai me conhecer pela mente natural. Eu só vou me dar a conhecer através de alguém que está habilitado nesse mundo para revelar quem eu sou, o Espírito Santo. Então é por isso que o Deus desse mundo, que cegou o entendimento de muitos, ele cegou o entendimento de quem é o Espírito Santo. Por isso que não há ninguém mais importante na vida espiritual antes da revelação de Cristo do que a pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus disse: quando ele vier, ele não falará de si mesmo, mas vos anunciará tudo em relação a mim. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que habilita você a conhecer a Cristo e, consequentemente, tudo que o Pai tem para você. A Bíblia diz em João 3,35, o Pai amou o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Não deixe que o espírito grego possua a tua mente. Ontem o nosso estudo foi justamente sobre isso. O menino Jesus crescia no conhecimento, na graça
e na humildade. E a palavra conhecimento, ela vem de algo muito profundo, que não é um conhecimento teórico, é um conhecimento que nasce através da intimidade e do relacionamento. É por isso que a Bíblia vai dizer que com 12 anos Jesus estava sentado no templo conversando com mestres, e eles ficavam assim, mas como que esse menino tão novo já sabe de tanta coisa? Eu quero dizer para você, querido, que você e eu, nós não podemos negligenciar a pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vai sempre revelar a Cristo e não o nosso ego. Nós, volto a dizer, nós estamos vivendo uma geração onde muitas pessoas querem saber o porquê estão aqui, qual o propósito, mas estão negligenciando o mais importante. Quanto mais somos guiados pelo Espírito Santo, menos somos o centro da nossa vida e mais Cristo ocupa esse lugar. Ontem foi um dos estudos mais profundos onde eu vi Deus se movendo de uma maneira sobrenatural. Porque Filipenses diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual sentimento? Ele cresceu no conhecimento, crescia na graça e na humildade. Quando você entende quem Ele é pelo Espírito, você é cheio da graça. A graça te faz revelar quem Ele é, porque a graça não é tentar forçar as pessoas a entender uma mensagem. A graça nada mais é do que pegar uma mensagem, do que pegar aquilo que você tenha comido como a tua verdade, e ela se manifesta através de você, sem você nem fazer força. O que as pessoas precisam não é da mensagem em si, mas sim da essência da mensagem, que ela é carregada de amor, ela é carregada de virtude, ela é carregada de realidade espiritual. Talvez o Senhor está falando com você nessa manhã. O que você precisa é mergulhar no óleo, é pegar tudo aquilo que você tem aprendido até hoje e dizer: Senhor, eu faço como o apóstolo Paulo, eu considero tudo isso como escória. A escória é como se fosse uma borra de café que fica no fundo da garrafa. E eu me considero tudo que eu aprendi como escória para poder conhecer mais a Ti. Gente, quem está falando isso foi quem foi criado ao pé de Gamaliel, um dos maiores mestres da época. Ele disse: eu abro mão de tudo que eu aprendi para Te conhecer mais. Uau! Você nunca vai poder conhecer mais dele se não for através da pessoa do Espírito Santo. Então, por favor, freia enquanto há tempo. Freia enquanto há tempo. Eu não estou dizendo que você tem que parar de estudar, eu só estou dizendo que você tem que voltar a mergulhar no coração, porque senão você vai perder a graça. Preste atenção, o menino Jesus crescia em conhecimento, graça e humildade. Esse conhecimento não é teórico, gente. Pelo contrário. Quando você não entende o conhecimento que você precisa ter de quem Ele é, através do Espírito Santo, você vai crescer através do conhecimento teórico, porque hoje nós temos muitas ferramentas que nos ajudam demais. Demais a conhecer. Mas a graça não vai crescer junto. E se a graça não cresce junto, não vai ter humildade. Então, se a graça não cresce junto, vai haver força para aplicar o que você está conhecendo. E vai haver soberba. Vai ser tudo o inverso. Por isso que Filipenses capítulo 2, Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? O menino crescia em sabedoria, em conhecimento, em graça e humildade. E a base disso está onde? Na pessoa do Espírito Santo. Na entrega, naquilo que você foi chamado. O Espírito Santo não alimenta a nossa vaidade espiritual, meu querido. Ele crucifica o ego para formar em nós o caráter de Cristo. Volte à comunhão com o Espírito Santo. Pegue seus livros. Semana que vem eu vou estar indicando, talvez sexta-feira. Amanhã é quinta, eu acho que até sexta-feira eu vou estar indicando um livro aqui para vocês. Eu amo indicar livro para vocês que apontam, que levam vocês a um lugar mais profundo com Ele, com o Espírito Santo. Por quê? Porque a minha vida é pregar Cristo, mas a minha vida é poder levar pessoas que podem conhecer a Cristo através do Espírito Santo.
O nosso ministério, ele nasceu através da comunhão com o Espírito Santo. Esse ministério pela qual hoje a gente está pregando, ele nasceu da vida de oração. É impressionante como as pessoas elas chegam ao ponto de dizer: eu não preciso mais aprender nada porque eu já sei tudo. Como assim? Tu sabe o quê? Não. É o primeiro sinal de que você perdeu a graça do Espírito Santo. É quando você acha que você já sabe tudo. Não. Eu quero aprender todo dia. Eu preciso aprender quem Ele é. Eu preciso pegar tudo que eu aprendi e preciso levar para o quarto e dizer: Espírito Santo, hoje eu tive uma aula tremenda. Eu li umas coisas aqui, se eu ler um livro e o Espírito Santo não revelar o que está naquele livro, eu só li um livro. Mas quando o Espírito Santo revela o que está naquele livro. Aí eu falava ontem na escola que existe uma tendência de nós queremos até replicar aquilo que a gente está lendo no livro. A gente quer replicar aquilo que a gente está lendo, que a gente quer viver. Eu li um livro de um homem que orava. Um livro assim, meu Deus, do indiano que ganhou, não me lembro se ele era indiano, mas eu sei que ele foi um missionário na Índia. E ele orava, ele orou tanto que na morte dele o coração mudou de lugar, tu acredita? Quando abriram ele, o coração tinha mudado de lugar. Era um homem apaixonado e ele orava por horas, por dias. Quando eu li aquele livro, eu comecei a ter uma vida também de oração, mergulhando e tal. E ele batia muito naquela tecla no livro, quando Jesus chegava para os discípulos no Getsemane, ele dizia assim, que pegava eles dormindo, ele dizia assim: vocês não conseguem orar comigo nem uma hora? Aí Jesus voltava, e quando eles voltavam, pegava eles de novo dormindo. Vocês não conseguem orar comigo nem uma hora? E tu ia ler naquele livro, eu me lembro que eu estava no sertão da Estiva, numa igreja que eu estava pastoreando na época, nos meus desertos da vida. E eu me lembro que quando terminei de ler esse livro, eu estava lendo esse livro assim, e rapaz, eu abri a porta da igreja, era umas 10 horas da noite, eu abri a igreja e comecei a orar. E eu fui até às 5 da manhã. Aí no outro dia eu abri a porta das 10 da noite de novo, aí eu fui até às 4, eu fui até às 3, eu fui regredindo. E aí eu percebi que às vezes a gente quer ter a vida de oração que o cara teve. E eu não fui chamado para ter a vida de oração que ele teve. Eu fui chamado para me relacionar e ter uma vida com Deus tão genuína, tão genuína. Com isso eu não estou dizendo que você não tem que orar 2 horas, 3 horas. Não, não é isso. É que eu digo que nós temos uma tendência natural de copiar pessoas que estão andando com Deus. Só que você não foi chamado para copiar. Você foi chamado para viver, ter uma identidade, se relacionar do teu jeito. Porque se não há ninguém semelhante a você, não há ninguém parecido com você, não há ninguém igual a você. Fisicamente pode ter até alguém, né? E a gente acha aí. Pela internet você vê que tem gente parecida com Ronaldinho Gaúcho, você vê que tem gente parecida com Neymar, é clone daqui, é clone... Tem gente que é igual, tu olha assim, caramba, é igualzinho, mas fisicamente. Mas sim, em essência, não. Em essência, você não é parecido com ninguém. Em essência, você é único. E como alguém único, é alguém que se relaciona com Deus de uma maneira única. E você não pode perder isso. Por isso que essa comunhão com o Espírito Santo, ela é primordial. Então, tenha cuidado, porque a Bíblia vai mostrar, já falei sobre isso, que os gregos, eles queriam que a Grécia, o berço da sabedoria humana, ela quis conhecer Jesus. Quando ela chegou para conhecer, eles chegaram para conhecer Jesus, Jesus disse: chega, agora é hora de ir para a cruz, porque ninguém vai me conhecer através da sabedoria humana, a não ser pela pessoa do Espírito Santo. Alguém está aí comigo, gente? Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Aqueles que o Espírito Santo consegue guiar, consegue conduzir. Ser guiado pelo Espírito não significa fazer tudo o que sentimos, mas vivemos submetido à vontade do Pai. Então, quando você olha para o Espírito Santo, você encontra nele algo chamado, ou semelhante a um mordomo, fiel.
Na cultura bíblica, o mordomo administrava a casa até que os filhos atingissem a maturidade. É bom, e por isso que nessas horas é bom tu aprender essas coisas. Quando você lê e estuda. Então, preste atenção, na cultura, né, judaica, o mordomo ele administrava a casa até que os filhos amadurecessem. Quando os filhos amadurecessem, o mordomo parava. Por quê? Porque agora os filhos estão maduros. O Espírito Santo ele trabalha para que nós venhamos amadurecer, para que possamos ver a Cristo com clareza, conhecer ao Senhor. Então, como o nosso emocional às vezes é tão atacado, né? Tem pessoas que são mais sensíveis umas do que a outra. Eu me lembro ontem nós estávamos falando sobre na nossa escola. Eu admiro, sabe, principalmente as irmãs aí, vocês mulheres, que às vezes vão ver um filme e choram com o filme. Quando o cara olha assim, a pastora Michelle, às vezes eu estou olhando, ela vendo um filme assim, mas derramada em lágrimas, parece que vai dar um... Só que eu vejo a hora de botar no soro, vai desidratar, chorando. Aí eu digo, rapaz, tá tudo bem que o filme é emocionante, mas é sensível, né? Bom, eu não sei se é porque eu também sou homem, mas eu não sou assim. Mas um dia eu vi o filme que me fez eu chorar. E chorei por muito tempo, que foi A Cabana. Quando eu vi aquele filme A Cabana, cara, não teve como eu não chorar quando eu comecei a ver o Espírito Santo. Ai, quando eu comecei a ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo revelado ali naquele filme, eu me acabei chorando, irmão. Porque é muito, para mim, o Espírito Santo é uma pessoa... Começa a me faltar até o ar quando eu começo a falar dele. Eu começo a ficar meio sem ar, porque ele mexe comigo, porque é a pessoa que eu conheci, é a pessoa que eu ando, é meu amigo. É o que vai de moto comigo, irmão. É o que me agarra onde eu estou. É o que está comigo toda manhã aqui sentado, ministrando. Me levando a falar coisas que eu digo, meu Deus, de onde é que está vindo isso? Eu sei que é dele. A prova é que quando acaba aqui a live, as pessoas me chamam e dizem, pastor, Deus te usou tanto. Eu digo, foi ele. É o cheiroso. É o meu amigo que conhece você e que sabe. Eu sei que nessa manhã ele está aí, você deve estar sentindo nas suas entranhas a presença dele. Ele é lindo, ele é real. Mas existe então essa guerra. Essa guerra nasceu no Éden, entendeu? Essa guerra nasceu no Éden quando Satanás ele começa a tentar convencer Eva que ela poderia comer, porque Deus sabe que tu não vai morrer, tu vai ser semelhante a Ele, conhecedor, tu vai ser independente. Existe uma guerra que nasceu no Éden, querer fazer com que a gente ande na independência do Espírito Santo, irmão. Então aí você começa a comprar livro, lê Bíblia e tal, e vai, e eu estou estudando, pastor, e o Espírito Santo ficou para trás. Porque tem coisas, irmãos, que você não tem noção, mas a tua alma ela tem um prazer de se apoiar em cima daquilo que você constrói. Vou repetir, a nossa alma ela tem uma habilidade de se apoiar em cima daquilo que a gente constrói, até da salvação. Você quer ser dono da salvação. E o grande embate do livro de 1 João é sobre isso. O embate, se você for estudar a Bíblia, a se aprofundar nas Escrituras para entender um pouco da história do livro de 1 João, você vai perceber que ali João está debatendo uma grande heresia naquela época. Os gnósticos, que achavam que a salvação ela vinha pela capacidade mental de estudar sobre, que a purificação ela vinha pelo aprender e não pelo sacrifício de Cristo. Por isso que ele começa a dizer que todo aquele que não confessar que Jesus veio em carne, porque eles diziam que a carne era pecadora, que não prestava, e Jesus também não veio em carne porque a carne não presta. Aí João começa lá a dizer, 1 João, né? Se alguém não confessar que ele veio em carne, esse é o anticristo. Ou seja, o embate sempre vai ser esse, porque a nossa alma ela gosta de se apoiar sobre aquilo que eu estou construindo através dos meus esforços. E não há mérito meu nisso. Se dedique na comunhão. O pastor está dizendo que não estou dizendo que você não deve ler nem estudar, não é isso.
Só não faça disso a tua obsessão, mas faça da tua obsessão a comunhão. Então a Bíblia diz, Jesus disse, quando Ele vier, vos guiará a toda a verdade. Ontem nós acabamos o estudo, estávamos conversando até sobre o jejum. Tem jejum que você entra porque você quer, mas tem jejum que é o próprio Espírito que te leva a fazer. E quando você faz o jejum que Ele te leva a fazer, você vai, termina e está tudo certo. Mas o jejum que você faz, que você fica se gabando, porque eu estou jejuando direto aí, vocês não estão jejuando, caiu da graça, irmão. Já caiu da graça. Quando Jesus ele começa a ensinar, olha, quando tu jejuar, não precisa mostrar para as pessoas que está jejuando. Eu não estou te dizendo que falar sobre o jejum não incentiva o outro à prática, não é disso. É quem se gaba porque acha que está jejuando é mais espiritual do que o outro. Por quê? Porque a nossa alma tem uma tendência de se apoiar sobre as práticas. Eu li muito, eu sou estudioso. Eu sou conhecedor, sou PhD, não sei do que. Pá, meu irmão, sai desse lugar. Esse lugar não foi que o Senhor preparou para você. Convém que ele cresça, irmão. E para que ele cresça, eu tenho que desaparecer. Para que ele cresça, eu preciso simplesmente sair de cena. Jesus não tem cartão de visita, irmão. Quando ele chega, todo mundo vai saber que ele chegou. Tem alguém aí, gente? Eu posso te afirmar que a tua maior guerra nesse tempo é para ter comunhão com o Espírito Santo. A tua guerra não é para trabalhar para Deus. Porque a gente pode trabalhar, eu posso ser um baita de um pregador, eu posso descer daquele púlpito e as pessoas dizem assim, uau, pastor Eduardo Pacara, eu gosto de te ver pregar porque pastor, tu é uma benção. Mas eu posso ter perdido a minha comunhão com o meu amigo Espírito Santo. O que me aprova perante o céu não é o que eu faço, mas quem eu sou quando ninguém está vendo. Que essa palavra, de alguma maneira, gere dentro de você uma convicção no teu coração. O Espírito Santo só deseja algo, governar a tua alma. A nossa alma ela vai sempre possuir vontade, emoções e pensamentos que querem se apoiar em cima daquilo que eu estou construindo. Algo que você vai precisar entender depois da queda, a nossa alma ela passou a desejar aquilo que muitas das vezes vai contradizer o que Deus diz. Então o Espírito Santo veio restaurar esse governo, ele veio devolver, ele veio buscar novamente esse governo da nossa alma. Ele não deseja apenas nos visitar, ele deseja governar. Enquanto a alma governa, seguimos nossos impulsos. Se a alma não governar, a gente vai seguir os nossos impulsos. Se a alma, estiver no governo, né? A gente vai seguir os impulsos. Quando o Espírito Santo governa, então a gente começa a ser guiado pela palavra. Alguém está aí? É necessário o governo de Cristo, do Espírito, para que a paz ela possa reinar sobre as guerras e as lutas que a gente atravessa. Então, medite nisso. Volte para um lugar de comunhão. Volte para um lugar de comunhão. Eu consigo perceber que tem pessoas que estão secando, cheias de conhecimento. Estão perdendo a sensibilidade. Estão perdendo a graça. Porque crescer em conhecimento, graça e humildade, em primeiro momento, não é conhecer intelectualmente. Esse conhecimento vem através de um relacionamento com o Espírito Santo. Então ele te guiará em toda a verdade. Ele vai te levar em um versículo e vai te prender ali. Talvez tu vai poder ficar horas e quem sabe dias sem sair daquilo ali. Teve pastores que passaram pela minha vida, que ficaram me empurrando, me incentivando. Tem que ler 5 capítulos. Se não ler 5 capítulos, meu Deus, o inimigo vai acabar com a tua vida e tal. Foi bom, nos ajudou. Mas gerou mais senso de religiosidade do que paixão pela presença. Então nós precisamos entender. A Bíblia é um livro que você não lê por ser empurrado, mas ser guiado. E a verdade do Evangelho, quando você vai descobrindo, ela vai te transformando de dentro para fora.
E se passa pela tua cabeça, pastor, se for assim ninguém vai ler, é porque ninguém está tendo comunhão com ele. Porque se você tiver comunhão com ele, você vai querer conhecê-lo mais. Você vai ter prazer em querer estudar. Você vai ter prazer em ler alguns livros que ele vai te conduzindo. Alguém está aí comigo, gente? Mergulhe na presença, mergulhe no Espírito. Separe um tempo para ficar a sós com o Espírito Santo. Ele vai mostrar para você. Ele vai voltar a acender a chama. Quem já morou no interior e teve fogão a lenha, sabe que pela manhã tem que acordar mais cedo e colocar o fogo. E depois tem que manter o fogo aceso durante todo o dia para poder fazer o almoço, o café da tarde. Que naquele tempo, quem morava no interior não tinha fogão a gás. Acordava de manhã e fazia o fogo. E se o fogo se apaga, se a lenha está molhada, nós não estamos comendo. Nós precisamos do fogo aceso. Talvez o grande desafio, talvez não seja somente em acender o fogo, entende? Porque talvez o fogo domingo na igreja acende. Mas quando chega em casa no outro dia, precisa ser alimentado aquele fogo e a nossa vida está tão corrida, é tanta gente que, meu Deus, pastor, não estou tendo tempo, só talvez eu vá domingo de novo na igreja. E passamos a semana toda com o nosso fogão a lenha desligado. E nós não estamos nos alimentando dele. Não estamos comendo pão fresco. Então a gente precisa comprar alguns devocionais aí que existe aí para poder estar nos alimentando de alguma coisa que não é um pão fresco. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui para roubar o lugar do Espírito Santo na tua vida. Eu estou aqui só para te impulsionar. Quando essa live acabar, você possa mergulhar no coração do Espírito Santo, possa andar com ele durante o dia, possa estar conversando com ele, você possa sentir, ter a percepção de quem ele é. Eu deixo um livro aqui, eu indico um livro para você a partir de agora. Leia o livro do Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Comece. Procure aí na internet, Bom Dia Espírito Santo, Benny Hinn. Leia esse livro. Você vai ver uma percepção clara. Pastor, mas o Espírito Santo está em mim, claro. Você que já está maduro o suficiente, você já entendeu. Você só tem que manter o fogo. Mas talvez eu estou falando com alguém que o coração está queimando, que precisa e quer conhecer mais o Espírito Santo. Como uma pessoa. Mergulhe. Vai ajudar você. Vai ajudar você a desenvolver o teu relacionamento. A percepção dele vai crescer em ti. Tu vai se deparar com realidades assim. Ele está aqui do lado. Pastor, mas ele está dentro de mim? Sim, mas quando você começa a interagir com ele, uau, uau, as coisas começam a mudar, meu irmão. Quando você começa a interagir com o Espírito Santo, as coisas começam a mudar. Tá bom? Hoje, às 8 horas, nós temos nossa reunião lá em Itapirubá. Você que mora por aqui é convidado. Vá lá, vai ser bênção. Deus vai falar contigo. E foi uma honra servir a mesa do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe teu dia. Deus derrame o seu favor, a sua graça sobre a tua vida. E que o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Um abraço, meus queridos. Tenham todos um bom dia. Paz. Deus abençoe.